o Aedes ele tem hoje em dia uma distribuição em todo o globo, em toda a faixa equatorial do planeta Terra. Faixa equatorial. Então, equatorial e tropical também. Então isso é um problema enorme, porque cria uma realidade mundial. Não é uma só. Se você vai na Flórida, tem o Aedes aegypti, na Califórnia ele já tem o Aedes aegypti. Se você vai praticamente em todo o sudoeste da Ásia, você tem o Aedes aegypti. Isso aqui é a distribuição do Aedes aegypti. A socioeconomia aqui no Panhandle, nessa região da Flórida, e da Flórida, aqui é Texas, tá? Sim. Isso aqui é Louisiana. Olha aqui os estados, olha o Mississippi aqui, o delta do Mississippi. Né? Olha você subindo, você tendo o caso de Aedes aqui perto da Pensilvânia. Entendi. Não são estados exatamente pobres. Né? Você não vai me dizer que isso aqui é explicado por socioeconomia. Tá? Olha aqui, por exemplo, um outro ponto importante é você perceber que aqui no sul da China, por exemplo, aqui está na Coreia, tudo bem, mas aqui no sul da China, eu acho que a socioeconomia chinesa é bem diferente da socioeconomia de alguns outros lugares. Olha aqui, olha a Austrália. Pois é. É clima. Né? E isso prova isso, eu acho que esse mapa prova isso, esse mapa de distribuição. Entendi. Pensar em erradicar nesse sentido então, complicado. talvez no contexto que a gente vive atualmente, onde você tem muito conflito no Brasil, do seu ponto de vista político, está muito polarizado, talvez essa discussão toda adquira assim, uma conotação bem forte de crítica política, de ferramenta de agressão política, né? Mas é uma realidade global, né? Entendi. Essa grande quantidade a aglomeração humana facilita muito também. Né? O vírus, o mosquito, ele se morde uma pessoa infectada, ele vai ter uma atuação num raio de quase 250 metros. Então, se tiver muita gente nessa área, eu vou passar muito vírus. Agora, tem um aspecto interessante também, que eu já ouvi uma história bacana, que o Maurício Nogueira, lá de São José do Rio Preto, sempre fala isso, que a questão da dengue não é uma situação econômica, é uma questão de hábito. Né? Tem um aspecto, tanto que você vê às vezes que, por exemplo, famílias, propriedades boas em São José do Rio Preto, ou em bairros de melhor nível social, você às vezes tem tanto dengue quanto você teria numa região mais desfavorecida. Então, tem aspectos muito interessantes que transcendem um pouco essa questão dessa estratificação econômica. E que você tenta criar muitas vezes. A gente tenta criar isso, mas é lógico que existe esse fator, mas a coisa é um pouco mais complicada. Claro, legal. E diante disso tudo, a gente, imaginando que a gente tem um clima, que é uma coisa que a gente não vai, né, resfriar o Brasil para conseguir acabar com o bicho. É difícil a gente imaginar que a gente vai, então, com todas essas medidas, apesar de tudo isso, conseguir exterminar a Aedes aegypti, né, num país como o nosso. Ou dá para tentar imaginar que a gente consegue... Eu acho o seguinte, exterminar o Aedes aegypti dada a condição tecnológica que a gente tem hoje em dia e o nível a demografia e a complexidade do problema, talvez seja uma coisa bem complicada. Eu acho que o que é mais possível se fazer é a gente operar com interferência em tempo real em focos, né, locais. Então a gente pode, por exemplo, de uma maneira integrada, multimodal, com várias ferramentas simultâneas, a gente pode tentar encontrar lugares onde você tem a possibilidade de se tornar um lugar de espalhamento explosivo e tentar fazer uma interferência local. Então, por exemplo, porque na verdade, para que isso funcione, a gente, em vez de pensar demais em exterminar o mosquito, a gente começa a mudar o paradigma para localizar e controlar a infecção do mosquito a partir de pessoas virêmicas. Entendeu? Então o mosquito não vai no hospital dizer eu estou doente, quem vai é a pessoa. Então é daí que a gente tem que... Como você, para saber, por exemplo, a gente no Nordeste teve agora uma atuação de campo no Nordeste, foi muito interessante, porque a gente recebia os pacientes nas UBSs e os que tinham um quadro sintomático característico de infecção, a gente mandava a entomologia na casa dele. Né? Então o que aconteceu? A gente mandava entomologia, mandava o enfermeiro para fazer coleta de parentes também, mandava o pessoal para ver. E aí, foi muito curioso, porque no começo, a gente recebe informação espalhada da região onde a gente está operando. Mas depois, por geoposicionamento, você vê casos próximos. E aí, nesses lugares, a gente mandou a equipe inteira, e a gente descobre surtos. Todas as casas com gente infectada. Quarteirões inteiros de pessoas infectadas. Né? Ou que estavam em infecção aguda,
ou que tinham recentemente sido infectados. Olha. Então a gente vê uma onda, a gente vê. Então isso é uma coisa que se a gente tem em tempo real, se você olhar uma cidade de avião, você não vê essas coisas. Sim, claro. Mas se você usar um sistema de rastreamento em tempo real das pessoas que estão virêmicas, você detecta os focos e depois você consegue fazer uma interferência local. Lidar naquele local. Então a gente está acreditando nesse paradigma. A gente já teve uma experiência dessa no Guarujá, em 2013, funcionou muito bem. Olha. E a gente tinha uma técnica de uma sorologia rápida para detectar quem estava virêmico. Entendi. E com base no geoposicionamento dos virêmicos... Era dengue aí, né? Era dengue na época, era dengue 4. Com base no geoposicionamento dos virêmicos, a Prefeitura Municipal do Guarujá fez controle de vetores em locais onde tinha um cluster, aglomeração de virêmicos. Legal. E derrubou, de fato, o surto. Olha, mostra que, inclusive, durante um surto, no momento que ele está crescendo muito, se a distribuição de casos for heterogênea, se todo mundo, se tem infecção homogênea em todo lugar, é difícil. Mas se você tem lugares onde tem mais focos de transmissão, num certo ponto, uma epidemia pode começar com focos. Se a gente detecta o foco rápido, a gente pode, talvez, fazer uma interferência. E a gente interferiu um pouco tarde até. A gente foi fazer uma interferência por volta de abril, já bem tardio no surto, né? Então, mas se a gente pudesse adiantar esses processos de interferência para novembro do ano anterior, para dezembro, janeiro, quando a coisa está decolando, talvez a gente possa ter sucesso. Então, essas interferências de tempo real pode ser uma saída. Então, a gente não está mais pensando em eliminar o mosquito, a gente está tentando pensar em controlar e entender em tempo real onde estão os pacientes virêmicos, que vão infectar os mosquitos. E é possível fazer isso, né? Como que a gente tem hoje, né? Dá, eu acho que o custo disso, alguém pode dizer que isso, eu já vi pessoas falando que é caro, mas é muito mais caro não fazer nada. Professor, só para tocar num ponto também, até na entrevista com a FAPESP que você deu, você fala muito, né? Desde os mosquitos até o esporo, que era da BRTV. Do BTI, do BTI, exatamente. Esse tipo de tecnologia ele também pode agregar nesse tipo de luta? Sim, eu vou parafrasear essa nossa colega aqui, a Margarete Capurro, que trabalha aqui, é uma pessoa que tem uma relevância muito grande na parte de controle de vetores utilizando essa tecnologia de machos estéreis. E aqui a gente precisa lembrar, todas as pessoas da teoria da conspiração, macho não transmite vírus. Está sendo liberado é o macho. Legal. Então ninguém está passando vírus usando uma tecnologia de introdução de macho estéreo, pelo amor de Deus. Eles não picam, né? Um pouco de biologia, essas sopas de palavras que eles juntam para fazer essas teorias da conspiração, às vezes elas não levam em consideração aspectos basicamente fundamentais da lógica do sistema biológico que eles estão se referindo. Mas isso fica cá entre nós. E eles então podem ajudar. O senhor toca na questão de escalonamento ainda, né? Que talvez para agora seja difícil de conseguir. Por exemplo, um dos problemas sérios que a Margarete teve, ela estava trabalhando na Bahia, ela tinha um sistema muito legal em algumas cidades lá, onde eles tinham liberado os mosquitos, tinham diminuído demais o nível de infestação. Sucesso, porque reduz dengue, mas depois ela teve problema com o governo mantendo o financiamento dessas operações. E depois, quando explode esse negócio da microencefalia no Nordeste, eles vêm e falam, nós queremos isso para o estado inteiro, vamos supor, do Pernambuco, que foi um caso. Ela tem que virar para o Ministério ou para as secretarias de saúde desses locais e falar, para começar isso, você tem que fazer um mapeamento longo, um negócio que leva tempo e vai exigir de uma estrutura quase em escala industrial, num nível que a gente não tem. Então, é aquela questão de você estar tendo que ter uma atividade, né, o que a gente chama em xadrez de jogada de espera. Né? Você tem que preparar um tabuleiro. Né? Você está pronto para algo, às vezes leva, no caso, por exemplo, aqui da nossa rede, levou de 2000 até agora para preparar uma rede de ação. Olha. Começou o financiamento na FAPESP no ano 2000, a gente montou uma rede de 25 laboratórios, que operou até 2005, em caráter de treinamento e preparo. Depois essa rede foi financiada individualmente pela FAPESP, para chegar hoje, por exemplo, e você ter condição de reação. Entendi. Quer dizer, quando a gente se organizou para reagir, não foi que alguma pessoa levantou uma bandeira e saiu correndo dizendo venham atrás de mim, não foi isso. Já tinha uma estrutura que tinha sido moldada, deixado pronta pela FAPESP e pelas universidades paulistas. Então, isso é uma coisa importante a gente considerar. Isso, para mim, é um exemplo claro de que se você tiver jogada de espera, se você alicerçar e fizer preparo, é mais rápido você fazer algum tipo de interferência. O nome Rede Zika veio mais porque chegou agora o Zika. Porque é o Zika, poderia ser Rede
E, na verdade, a gente tinha tentado organizar umas ações coordenadas para dengue na década passada, mas por várias razões ficou muito difícil. A gente só conseguiu reorganizar a rede agora com o apoio da FAPESP. Mas antes, é como se não... Na verdade, não foi impedimento da FAPESP, foi o fato da comunidade de virologia na questão da dengue estar, entre aspas, satisfeita com o fato que alguns grupos já estavam eficientemente operando a nível acadêmico. Inclusive um programa maravilhoso de desenvolvimento de vacina com o Butantan. Quer dizer, a coisa estava andando na parte de pesquisa básica. Só que a Zika pegou todo mundo a meia nau, foi um impacto muito forte essa questão de você estar comprometendo uma geração de pessoas que estão chegando, né? Então isso criou uma nova realidade em termos de conscientização, de necessidade e urgência. Claro, a pressão até é maior. A pressão social também. Legal. E mesmo nós pesquisadores, aquela sensação de que você passou a sua vida sendo financiado pelo povo para fazer alguma coisa, e no momento que isso surge, é quase que uma obrigação, não tem como escapar disso. Claro. A gente vê isso claramente no olho de todos os pesquisadores que eu encontro. Eles têm essa sensação, uma coisa que você não precisa falar, está nas pessoas isso. Eu fui pago pelo povo brasileiro para estudar, eu recebi bolsa para ir para universidades fora do Brasil pelo povo brasileiro. Eu tenho tudo que você está olhando aqui em volta foi pago pelo povo brasileiro. Tudo, absolutamente tudo. Até a proteína que está no meu corpo. Então, num certo sentido, num certo sentido é uma obrigação, não tenho outra alternativa a não ser fazer o meu trabalho e junto com meus colegas. Legal. A gente não tem outra opção. Uma das pressões surgiu muito com este caso de microcefalia, né? Esses casos. Mas talvez hoje em dia agora está se usando síndrome de Zika. Eu queria entender, se o senhor acha simplista mesmo a gente falar Zika está associada à microcefalia? Hoje em dia a gente tem evidência para dizer que é mais, que isso é A associação existe, a relação causal está sendo provada à medida que os dias passam, o volume de publicações mostrando que você tem o Zika num sítio onde acontece lesão cerebral já é muito grande. A gente sabe, agora, como isso de fato acontece, o que está envolvido, a gente ainda precisa estudar melhor. Agora, quando você falou de síndrome de Zika ou microencefalia, a gente tem que estar atento para uma coisa. E isso vai ficar por conta da comunidade brasileira de cientistas responder para o mundo inteiro. Porque a coisa aconteceu antes aqui. Então, apesar de hoje em dia, por exemplo, ter uma competição intensa para entender o mecanismo de ação, a fisiopatologia, e a gente vê os pesquisadores correndo contra isso, a nossa preocupação tem que estar um pouco mais voltada para a realidade brasileira, que é óbvio que é importante explicar essas coisas, mas é se preparar para lidar com o grande problema e para a dimensão que a gente ainda não consegue entender agora a envergadura desse problema. Por exemplo, você tem uma criança com microencefalia, mas você pode ter várias crianças que nasceram aparentemente normais, que mais para frente vão poder mostrar algum tipo de alteração cognitiva. Que a gente nem sabe se pode ter ou não. Nem sabe. Então, por exemplo, é por isso que é importante ver essa rede se organizar de uma maneira tão multimodal, onde você tem psicólogos, pessoas envolvidas em TO, terapia ocupacional, fisioterapia, a parte toda da pediatria, essa parte toda da descrição da doença, que a gente ainda não conhece, porque a gente ainda não viu o curso de doença se manifestar. A gente tem crianças que em média têm agora 5 ou 6 meses de idade. Então a gente ainda não viu o que vai acontecer com essa população de crianças quando elas tiverem 1 ano de idade, 2, 3, assim por diante. A gente vê crianças hoje em dia que têm uma dificuldade enorme de engolir. Então você vê mães que colocam maisena no leite, uma quantidade enorme de maisena, para fazer uma papa, para facilitar a deglutição. Aí a criança fica obesa. Quer dizer, tem milhões de problemas envolvidos. Tudo tem que ser estudado, tem que ser validado, tem que ser entendido. Quer dizer, é uma coisa que vai mobilizar a comunidade científica brasileira agora para os próximos anos. Entendi. Eles têm, inclusive, tem possíveis alterações oftalmológicas. Você tem lesão na camada fotorreceptora da retina, em alguns casos. Não tem comprometimento visual também, então a cuidado visual é uma coisa que tem que ser acompanhada. Desenvolvendo as crianças. Quer dizer, imagina a problemática que a gente tem, né? Claro. É um problema grande. Entendi. E aí, bom, imagino que todas essas reflexões, imagino que do ponto de vista de definição, por isso tentar trabalhar com essa síndrome. Então, exato, é o que o professor Luiz Tadeu Figueiredo está alegando de forma bem veemente, que a gente precisa ter um bom entendimento da descrição da doença. Isso é uma questão bem importante e isso vai ficar por conta da comunidade científica e médica brasileira, porque é a ponta do quebrado, né, a ponta da história toda é aqui. Então, o que está acontecendo hoje em dia no Brasil vai acontecer daqui a um ano. O que aconteceu no Nordeste vai acontecer agora, espero que não, mas a gente está se preparando para isso, existe evidência que talvez vai acontecer em São Paulo de alguma forma, e assim por diante, em outros países, assim por diante. Então,
Entendi. Essa vai ser uma história que a gente vai ter que acompanhar. Então a gente tem que acompanhar essas mães que vão... Quando você detecta uma grávida, você faz o baseline dela, você estuda, vê se ela tem o vírus, se ela tem sorologia para o vírus. Aí ela vai sendo acompanhada. Tá. E de uma maneira bem sistemática, você tenta ver se ela está, o que a gente chama virando, né? Se ela está sendo infectada mostrando anticorpos, ou se você detecta o vírus nela por PCR. Tá. E se você vê que alguém é infectado, você tem que mudar o tipo de acompanhamento muda. Tá? E aí quando a gente tiver vários desses coortes funcionando, a gente vai entender quantas mães foram infectadas e quantas dessas mães deram à luz a crianças que com microencefalia ou alguma manifestação severa causada por Zika. Epidemiologia. Isso. Na hora que a gente tiver essa informação, eu posso dizer qual é o risco de uma pessoa que está infectada, que é grávida e foi infectada a ter uma criança com microencefalia. Depois a gente não sabe também, isso o professor Eduardo Massad coloca claramente, a gente não sabe também qual é a quantidade de pessoas que estão infectadas. Por exemplo, um trabalho que o Ministério da Saúde quer que a gente faça, eu estou muito animado nessa colaboração com eles, é tentar olhar em alguns lugares do Nordeste quantas pessoas, é o que a gente chama de sorologia retrospectiva. A gente vai pegar, não vai ser eu que vai fazer isso, tem o pessoal lá do EPSUS, do Ministério, que são excelentes epidemiologistas, muito bem preparados. Eles fazem um desenho experimental e aí vai ser coletada pessoas de uma maneira com base em idade, posicionamento, os critérios, e esse material dessas pessoas vem para o laboratório e a gente pergunta, quem de vocês tem anticorpo contra a Zika? Tá. E aí quando a gente vê o mapa disso, a gente vai saber quantas pessoas numa cidade do Nordeste foram infectadas por Zika nessa primeira onda. Sim. Então a gente sabe quantas sobraram ainda para ser infectadas. Então existe uma diferença enorme, você tendo um surto que nem esse no Nordeste, a gente descobrir que de uma cidade que nem o Recife, 10% da população foi infectada. Eu sei que não, mas vamos supor. Sim. Seria muito mais assustador, porque a gente teria muitos casos de microencefalia, uma pequena parte da população infectada. Tá. Implica que o resto da população que ainda sobra ser infectada pode aumentar o número. Ou o contrário, a gente pode chegar num lugar desse e perceber, não, 98% das pessoas em Recife foram infectadas, portanto, a próxima onda praticamente não vai achar suscetíveis, então nós não vamos ter um surto muito grande. Tá? Então essas são estatísticas que a gente não tem no Brasil, a gente não sabe o que esperar. Legal. A primeira é a vacina. Tá. Né? Então vamos para o capítulo 1 aí da saga. É vacina. Bom, vacina, ela tem ela é estruturada do ponto de vista de aplicação e o que a gente chama de deployment, né? Desculpa mesmo. É quando você disponibiliza e aplica e aplica, né? Sob o ponto de vista de sistema. Geralmente essas vacinas, elas não têm umas coisas assim de você começar a vacinar no Recife, para depois começar a vacinar na periferia, para depois vacinar na Bahia, para entrar vacinando não sei aonde. Não é assim. Esse padrão gradual, onde você tem uma estrutura espaço-temporal de casos de microencefalia, assumindo que eles são um espelho tardio, né, um reflexo tardio da infecção que aconteceu com Zika meses antes da microencefalia que você detecta facilmente, não é compatível com o programa de vacinação. Nunca vi, a não ser que a agulha voe, né, de um lugar para o outro, e aí você tem maneiras muito mais parcimoniosas de imaginar uma agulha voando, talvez um mosquito. Né? Então eu acho que na verdade tem esse problema, que todas essas... A gente ia conversando um tempo com uma pessoa que estava tentando fazer análises e mostrar que realmente é um problema de vacina. O problema é que é chato que essas pessoas, quando você argumenta com elas, falam, então assume uma hipótese nula mais interessante, né, do seu ponto de vista do que pode estar acontecendo, para explicar seus dados, eles não querem, eles acreditam na resposta. Então você junta certas palavras, Illuminati, com Bill Gates, com Kissinger, com não sei o quê. Quando você junta essas palavras juntos, e chacoalha tudo juntos, emerge assim emerge uma resposta psicoafetiva, claro, que não vem da argumentação. Claro. Então, talvez seja a consequência do analfabetismo funcional. Pode ser. Porque o analfabeto funcional, ele consegue entender algumas palavras. Então, se ele vê aquelas palavras e elas têm uma certa... eles conseguem ter uma resposta psicoafetiva, eles não vão conseguir colocar essas historinhas todas numa certa... organizar do seu ponto de vista de argumentos e tentar ver a plausibilidade, ou falsificação. Então, eu acho que
um problema sério do nosso sistema educacional, mas não só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Legal. Pois é. O caso Colômbia, eu chamei de um capítulo 2 dessa história, né? Na Colômbia você tem 3 mil casos documentados, as pessoas viram e falam assim, olha, aqui não está tendo microencefalia. Bom, é a tal história, novamente, se a gente olhar a quantidade de casos que a gente precisa para começar a observar a microencefalia, eu tenho uma sugestão bem triste para a Colômbia e eu posso até ser provado daqui a pouco. Você ainda não tem suficiente número de infecção aí na Colômbia para ver microencefalia, mas infelizmente você vai ver. Entendi. Porque a população é susceptível, como São Paulo. São Paulo a gente, há 40 dias atrás, né, menos de 60 dias atrás, a gente tinha 1, 2 casos que a gente estava acompanhando. Hoje em dia a gente já sabe. Fiquei sabendo de uma cidade aqui perto de São Paulo, 4 casos de microencefalia hoje, detectados em ala pediátrica. Hoje? Hoje. Então, quer dizer, né, a gente, melhor ficar quieto por aqui que causa problema. Mas claramente daqui a pouco, os primeiros casos, as pessoas vão ter mobilização e tal. Quando a coisa atingir um ponto como está no Nordeste, que é o cotidiano, etc. e tal, isso escapa um pouco mais da atenção da imprensa. Por sinal está sendo bem deletério aqui em São Paulo agora. Eles tentam visitar as mães, eles querem entrar na casa, eles querem ver a criança. A pessoa já está tendo um problema dificílimo para lidar e ainda é assediado pela imprensa. A imprensa devia ser um pouco mais humana e tentar ter um respeito. Respeitar um pouco essas pessoas, realmente. Que seria uma coisa bem legal se a gente conseguisse dar um toque entender isso, né? Eu acho também. Capítulo 3, larvicidas. O larvicida, novamente. Com a questão do larvicida, eu acho isso meio bizarro, porque como assim? O que o larvicida vai fazer, na verdade, ele não tem nenhuma relação biomolecular, não passa nem perto do vírus isso. Não tem como, se a gente falasse assim, como larvicida eu estou usando um vírus que a gente conhece como Zika, estou matando larva com o vírus Zika, depois as pessoas são infectadas, aí eu começaria a prestar atenção nesse argumento. Mas o argumento é convoluto, justamente palavras colocadas juntas novamente, né? Substância que faz mal para o cérebro. Então, a palavra, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, substância que faz mal para o cérebro, mas no que isso está ajudando o vírus chegar lá? Isso está isolando o vírus do cérebro de crianças. Sim. A pessoa infectada no Brasil leva a criança para fora e não tem larvicida, e você vê a lesão acontecendo na mãe depois, né? Aconteceu isso na Estônia, né? Teve até aquele caso que deu na repercussão. Então, foi até publicado no New Journal Medicine nesse caso, né? Então, é complicado essa história. E outra, a microencefalia também aconteceu na Polinésia Francesa. Que não usou? Então, não usou isso, não usa a nossa vacina de rubéola, sabe? Então, os Illuminati são extremamente bem preparados, estão fazendo uma coisa muito confusa para... É mais fácil a gente entender isso como causado por uma epidemia. Claro. É o mais simples, é o mais parcimonioso. É o mais prudente. O universo é simples, gente. Eu queria perguntar como última questão. Então, assim, hoje em dia, a gente não tem relação causal, obviamente. Não. Mas é viável imaginar... Mas já tem uma relação causal bem forte. Isso que eu ia perguntar. Já tem uma relação causal bem forte. As últimas publicações dessas últimas 2 semanas são bem evidentes. Você encontra o vírus no material. Abortos que são de crianças abortadas ou por causa natural, né, ou por aborto, você isola o vírus do cérebro das crianças. Você vê lesão nesse cérebro. Esse paper é publicado no New England. Esse paper é do pessoal lá da Estônia. Né? É muito bem feito, né? Então, aquele trabalho é meio, eu não sei, é aquele tipo de trabalho que a gente devia estar olhando para, e casos aqui no Brasil também, análogos sendo feitos. A gente está mexendo num caso igualzinho a esse também aqui na São Paulo, e tem outros que a gente vai começar a ver. Olha que legal, publicar, fazer essas coisas todas para conseguir... Então, é importante a gente começar... Então, a teoria da conspiração, ela funciona quando não tem informação. Ela vive no escuro, né? Ela vive no escuro da informação. Eu lembro quando começou a epidemia de AIDS, eu era um estudante, estava começando meu trabalho em laboratório, etc. e tal, no começo da década de 80, final dos anos 70, e eu lembro claramente que quando os primeiros casos, mais ou menos 80, 81, quando a gente nem sabia direito, 81, me lembro bem disso, até 82, quando a gente já sabia que existia uma coisa importante, que era uma epidemia que era transmitida entre grupos de risco, que tinham vários fatores que suspeitavam a transmissão por sangue, etc. e tal. Puxa, eu vi pessoas sérias chegando, não, isso é uma arma biológica que escapou, isso daqui deve ser uma coisa extraterrestre. Você vê toda a mesma história, o mesmo mito da redução populacional, né? Isso já emergiu lá. E o que aconteceu? Com o tempo,
né, a partir de 1983, 84, a gente consegue identificar o vírus, 85 a gente já consegue achar ele em sangue. Então, quando a coisa ficou canônica, do ponto de vista, é um vírus causando isso, e à medida que a gente foi estudando ele nesses últimos quase 40 anos, hoje em dia é muito difícil eu chegar e ter a mínima plausibilidade em colocar na internet uma história dizendo que o HIV é uma arma biológica. Se a pessoa for procurar no Google Scholar, ele vai saber que cada subtipo do HIV é localizado originalmente num certo lugar, no Vale do Rio Congo, associado com uma DM, com uma população de panturgologites, troglodites. Ou seja, a história natural da doença, antes de ter emergido para humanos, agora é bem entendida. Portanto, não justifica mais eu usar argumentos tipo, foi o fulano, foi o ciclano, foi esse interesse ou aquele. A mesma coisa vai estar acontecendo e vai acontecer com Zika. À medida que a gente for entendendo melhor a biologia e a situação, essas coisas desaparecem que nem vapor. A analogia com HIV e Zika talvez seja muito mais próxima nisso, né? É verdade.